Olá, bem-vindos a todos aqui ao nosso canal Dantas pelo Mundo. E eu vou tentar-vos explicar ao longo de vários vídeos este conflito entre Israel e os palestinianos. Não é uma explicação fácil, são muitos séculos de história que estão ali neste momento no conflito. Cada um puxa para si a sua tradição, a sua história e a sua versão dos acontecimentos, e está ali um grande problema que nós não percebemos bem como é que ele se vai resolver. Mas nem tudo é guerra e nem sempre foram situações de conflito aberto. Houve momentos de partilha, houve experiências religiosas fantásticas e, naturalmente, que eu vou-vos tentar mostrar quer o lado negro desta história, mas também o lado bonito e positivo. E o objetivo é procurar a paz. Nós encontrarmos algum momento, quer na história, quer nas relações entre eles, que pode resultar num convívio entre aquelas duas populações. Não é fácil, mas é possível. Deixo-vos com algumas imagens sobre esta terra, sobre estes povos, umas bonitas, outras nem por isso, mas para vos enquadrar e ajudar a entender todo este conflito e toda esta história. Mas este primeiro vídeo ele vai ser apenas uma introdução, ajudar-vos a entender, a compreender e eu diria até a mastigar todas as notícias que chegam todos os dias daquele território. É bom não sermos inocentes, que muito daquela comunicação ela é controlada e portanto fica difícil para nós percebermos onde é que está a verdade. Então eu vou falar de 4 ou 5 coisas muito importantes para nós estarmos preparados para ouvir estas notícias. A primeira coisa é saber se estamos em guerra ou não estamos em guerra. O segundo objetivo é a parte da informação. Nós recebemos isto sobretudo através dos telejornais. Nós temos muito pouco tempo para ver os documentários de 1 hora, mas na realidade nós vemos 5 minutos de um canal, 5 minutos de outro e misturamos toda esta informação. E no final, quase que somos obrigados a tomar uma posição. O outro problema é o controle da comunicação. Já houve notícias que, mais ou menos durante 24 horas, nós assumimos como verdadeiras e depois foram desmentidas. Ou seja, o que é que acontece aqui? Tem a ver com o paradigma jornalístico da velocidade a que a informação chega à nossa casa. E eu tenho que vos chamar a atenção para isso. Eu vou apenas dar-vos algumas ferramentas para vos ajudar a interpretar os acontecimentos, está bem? Afinal, nós estamos em guerra ou não estamos em guerra? Israel está em guerra com os palestinianos ou não? O mundo está em guerra com o Irão ou não? Outra situação. Este conflito mexe com interesses de muitos países, Estados Unidos, Europa, mesmo ao nível do Oriente e, como é? Isto põe toda a gente no mesmo saco? Vamos entrar todos numa guerra? A primeira coisa importante para falarmos de paz é fazer a diferença entre o que é vivermos em paz ou vivermos num período de ausência de guerra. Paz não significa ausência de guerra. Isto é importante. Se nós vivemos num período de ausência de guerra, isso não significa que estamos em paz. Por exemplo, neste momento, os Estados Unidos está em guerra direta com alguém? Não. Agora, reparem no dinheiro que eles gastam na defesa, no armamento, nas bases militares que eles têm espalhadas pelo mundo. É muito dinheiro. Portanto, o que é que eles estão preocupados? Eles não estão preocupados propriamente com a paz, mas em manter o mundo num clima de ausência de guerra. Só que isso levanta um problema que é, nós cada vez gastamos mais dinheiro em armas e cada vez nos armamos mais. E vai chegar ao momento em que essas armas vão ser utilizadas. E esse pode ser um dos dramas que estamos a viver neste momento. Esta situação que eu falo de ausência de guerra, ela reflete-se de muitas maneiras. Não só no dinheiro que gastamos em armas, mas também no discurso que os líderes mundiais têm. Normalmente, quando há uma agressão, a posição dos líderes às vezes nem é condenar a própria agressão, é dizer palavras e frases de maneira que não haja imediatamente
uma guerra declarada, um conflito aberto. Muitas vezes o que estes líderes fazem é eles condenam os atos isolados, mas têm sempre umas palavras de não escalar o conflito, negociar, ir pela via diplomática e por aí fora. Isso é o primeiro sinal de que nós estamos em paz, estamos sim à procura de um espaço de ausência de guerra. E isto é uma crítica, ou seja, a nossa principal preocupação devia ser lutar pela paz. Mas não, lutamos pela chantagem e pela provocação. E esses normalmente são dois elementos muito negativos que não levam à paz. Agora eu vou-vos falar do problema dos telejornais e das notícias que nos chegam pela televisão. O primeiro problema é que não há espaço para ser cinzento. Significa que o conflito é-nos apresentado com duas posições. Há estes, aos israelitas, aos palestinianos. E durante a apresentação da notícia, nós quase que somos obrigados a ter que assumir uma das posições. Ou seja, se eu concordar com os israelitas, então eu sou mau para os palestinianos. Se eu concordar com os palestinianos, então eu sou mau para os israelitas. Não há praticamente hipótese de ser cinzento. Não há hipótese, em 5 minutos, de eu perceber a complexidade do problema. E então eu sou levado a tomar uma posição. E isso leva imediatamente ao confronto. Ou seja, muitas vezes nós vemos na própria notícia os próprios jornalistas e os comentadores a entrarem em confronto e isto depois é transportado para a rua. Eu vou pôr as coisas de uma forma simples. Se eu for para a rua com uma bandeira de Israel, vou ter muita gente quase que a criticar-me porque, digamos, estou a apoiar um país que há 60, 70 anos expulsa os palestinianos do seu território. E é verdade. Mas se eu pegar numa bandeira palestiniana, vou ter uma série de pessoas contra mim a dizer, então tu estás de acordo com aquilo que eles fizeram no dia 7 de outubro, mataram assim as pessoas nos kibbutz sem mais nem menos. Fica difícil ser cinzento. É praticamente impossível. E obviamente que há aqui um grande interesse da comunicação social, que é, quanto mais depressa eu tomar uma posição, mais tempo eu vou ficar preso à televisão a ouvir as notícias para tentar arranjar argumentos que assumam a minha postura social. O outro problema das notícias é o controle da comunicação. E aqui nós já tivemos exemplos neste conflito, recentemente, de erros muito grandes que foram cometidos. Basta ver o exemplo do ataque ao hospital em Gaza, em que durante 24 horas se condenou Israel pelo ataque e havia não sei quantos mortos. Altos funcionários, líderes mundiais de países posicionaram-se e condenaram Israel. E ao fim de 24 horas viemos a saber que foi um rocket do Hamas que não funcionou bem e acabou por provocar aquela pequena tragédia. E isso levanta um problema que é como é que funciona a verdade das notícias atualmente. Eu vou dizer isto que é grave, mas é verdade. Hoje em dia, o paradigma da notícia já não é propriamente dizer a verdade. Com tanta televisão, com tanto meio de comunicação, o mais importante é ser o primeiro a dar a notícia. Assim que há a possibilidade de dar a notícia, eles interrompem tudo e dão a notícia. O problema é que, a determinada altura, não há tempo para verificar cientificamente se aquilo é verdadeiro. Isso só vai acontecer mais tarde. Evidentemente que se errarem, eles pedem desculpa, mas o problema já está feito, já há uma imagem que foi vendida, uma notícia que foi proclamada, que não corresponde à realidade. O outro problema ali é cada grupo controla a sua comunicação. Israel dá a informação de uma forma que lhe interessa aos seus ouvintes, aos israelitas. Os palestinianos dão a informação da forma que interessa ao problema palestiniano. E normalmente a mesma notícia é dita de duas maneiras diferentes. E aqui fica uma confusão na nossa cabeça quem é que está na realidade a dizer a verdade. Às vezes, num simples ataque, morreram 10 pessoas, uns dizem que morreu uma, os outros dizem que morreram 100. E a gente fica sem saber o que é que na realidade está a acontecer. E como estão a ver, isto até para mim vai ser difícil. Vai haver conteúdos
de que eu vou falar, que eu vou ter que dizer, de um lado, transmitem esta ideia, do outro, transmitem a ideia contrária. Vou tentar ser imparcial nessa informação. Embora às vezes eu sei como é que isto funciona, já sei onde é que está a verdade e vai ser dura dizê-la, mas vou ter que o fazer. No entanto, eu vou fazer estes vídeos sempre com uma mensagem final. Sobre aquela situação, qual a solução? Ou seja, eu vou dar a minha opinião sobre como se pode criar a paz naquela situação, naquele território ou naquela situação do conflito específica. Eu vou dar a minha opinião. E até posso dizer que neste momento isso não é possível, mas mais tarde pode ser uma coisa que eles podem negociar e pôr em cima da mesa. O paradigma das minhas respostas ele é muito simples. Eu sou cristão, sou católico, mas atenção, eu podia ser judeu ou podia ser muçulmano. Nós temos uma mensagem que é uma mensagem de paz e de amor. Foi isso que Jesus transmitiu, é isso que os judeus fazem numa relação com Deus. A relação de Deus com o povo do Antigo Testamento, os hebreus e os judeus, essa aliança é baseada numa relação de amor, numa relação de confiança e numa relação de criar a paz. E, portanto, não é criar conflitos. Essa é a imagem central da aliança. E mesmo a visão muçulmana do mundo é uma visão de união e de amor, de vivermos juntos, não é a outra. Eu provoquei a paz, eu provoquei o amor, eu provoquei uma visão de Deus como Criador. Então sim, eu vou estar junto de Deus. É uma minoria muçulmana que olha para quem não vive essa religião como, os infiéis. Isso não é a visão muçulmana do mundo. E pegarei muitas vezes nos princípios destes três grupos para provar que a paz é possível ali. E é. Como sabem, eu quase todos os anos vou a Israel em peregrinação e ando lá 8 dias e visito aqueles territórios. E muitas vezes, quando estamos numa fase de preparação dessa peregrinação, um dos maiores problemas é dizer às pessoas que é possível visitar aquilo. Houve 2 momentos em que havia lá um conflito, então a gente não pôde ir na data prevista, não arriscámos, mas sempre que eu fui lá, eu nunca vi a minha vida em perigo. Sempre visitei tudo o que podia visitar. Não, aquilo está em guerra. E eles andam lá aos tiros uns com os outros. Está a dar nas notícias. E, obviamente, que fica difícil para mim justificar às pessoas que aquilo não é bem assim. Portanto, há, na realidade, regiões de maior tensão. Essas nós não visitamos. Eu nunca fui à faixa de Gaza. Mas há toda uma parte do território e locais que nós podemos visitar e, digamos, a vida decorre com alguma normalidade e não vemos propriamente a tensão e o conflito. Às vezes conseguimos perceber num ou noutro sítio que, digamos, a situação não é fácil, não é de paz, mas não sentimos a nossa vida em perigo. E depois peço-vos atenção para vocês estarem particularmente atentos a quem fala sobre o conflito. E naturalmente que aqui há 2 ou 3 figuras muito importantes. Por exemplo, aquele Carlos Zimmermann, que já lá está há anos, é uma pessoa que até o Papa Francisco lhe telefona para perceber como é que está a situação e o conflito. Isso significa que é uma pessoa que tenta ver os 2 lados da questão. Obviamente que ele está na parte judaica, mas é uma pessoa que às vezes vai à procura dos responsáveis palestinianos, vai à procura dos responsáveis judaicos e faz as mesmas perguntas e tenta perceber algum caminho de solução em toda aquela situação. Por exemplo, essa é uma das pessoas que eu aconselho que vocês ouçam com muita atenção. E por fim, vou apenas dizer-vos como é que eu vou fazer estes vídeos. Bom, os primeiros 5, 6 vídeos vai ser a história desse conflito. Mas eu não vou falar só de como é que aconteceu no passado. Aquilo que eu quero é como é que o que aconteceu no passado tem repercussões no dia de hoje. Ou seja, porque é que eles reclamam determinadas posições, determinados territórios, com base nos acontecimentos históricos passados. Está bem? É isso que eu vou fazer, sempre numa relação ao dia de hoje. Depois eu vou fazer uma série de vídeos sobre a parte política, a parte social e a parte económica. A política, a vida social e a economia
embora a gente não fale delas, são na realidade o que está por base da preocupação daquelas duas populações. Como é que politicamente é possível conviverem e porque é que não aconteceu até hoje? Como é que socialmente são dois grupos que assumem regras de funcionamento social bastante diferentes e podem conviver? E por fim, a parte económica, os recursos que a região tem, o poder que ela detém, como é que aquilo pode ser distribuído por estes dois grupos no sentido de eles olharem para o futuro e terem esperanças de sobreviverem economicamente e darem às suas populações a possibilidade de sonhar com o futuro. No fundo, é isso que é a paz. Dar-nos essa possibilidade de eu poder sonhar com o meu próprio futuro. E essa é talvez a melhor definição de paz para ali, que é encontrarmos uma solução que me dê, a mim, palestiniano ou israelita, a possibilidade de eu poder sonhar com o meu futuro. Essa esperança será provavelmente para aquela gente a melhor definição de paz. E olhem, meus amigos, espero que tenham gostado. Já sabem, subscrevam o canal, partilham com os vossos amigos, deem-nos aí um like, isso é grátis, e a gente vai se encontrar aqui num próximo vídeo a falar sobre a paz nesta terra. E até lá, tudo de bom para vocês.